Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, também estou bem, muito obrigado por perguntar. Professor Pedro aqui e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física para o terceiro ano. E hoje a gente entra na parte mais interessante, talvez básica da eletrodinâmica, que a gente vai começar a ver circuitos e no começo dos circuitos a gente estuda a associação de resistores. Na aula passada a gente já falou da lei de Ohm, a gente já discutiu o que é a resistência de um material, a resistência de um fio, tanto usando a primeira e a segunda lei, e hoje a gente vai ver resistores em um circuito. Tudo bem? Então, tipo de resistência equivalente, associação em paralelo, associação em série, enfim, tá bom? Então, primeiro de tudo, para que serve um resistor? Os aparelhos que a gente tem em casa, eles funcionam com energia diferente, ou seja, a corrente elétrica que tem que ir para esse aparelho, ela vai depender da energia que ele precisar, né? Então, por isso que está escrito aqui, ó, aparelhos diferentes possuem potências diferentes. Isto é, consomem energias em taxas diferentes. Então, se eu estou usando uma lâmpada, por exemplo, é diferente do que usar um chuveiro elétrico. Esses aparelhos que esquentam mais, no caso, que eles servem para esquentar, eles geralmente consomem mais energia. O que isso significa? Significa que eu preciso mandar mais energia para o chuveiro do que eu precisaria mandar para a lâmpada. Tá? E como que eu faço isso? Através da corrente elétrica. Quanto maior for a corrente elétrica, mais energia eu estou levando para o aparelho. E quanto menor a corrente elétrica, menos energia eu estou levando. Tá? Se a gente lembrar bem, a primeira lei de Ohm lá, a gente tinha essa relação. A DDP, que é a tensão, é igual a R vezes o I. Esse U aqui, essa DDP, é a tensão que a gente tem na tomada. Então, se você tem na sua casa, o que seria esse U? Seria a tomada, seria o valor da voltagem que você tem lá. Na maioria das cidades é 110, em cidades ribeirinhas, aqui como a minha aqui, Presidente Epitácio, a tensão é 220, né? Então pode variar aí de lugar para lugar, mas geralmente oscila entre 110 e 220. Oscila não, né? Ou é 110 ou é 120, tá? Então esse U aqui para nossas casas e tudo mais, ele é ou 220 ou 110. Então, como que eu vou regular essa corrente aqui? Eu posso regular dependendo da resistência. Se eu tiver uma resistência maior, o que isso vai acontecer? Eu tenho que ter uma corrente menor. Né? Se eu tiver uma resistência grande, a dificuldade para essa eletricidade passar pelo fio é uma dificuldade maior, então eu vou ter como consequência uma corrente menor. Tá? Isso porque a DDP, que é a da DDP da tomada, não vai mudar. Então o resistor é justamente isso. O resistor é um aparelho que ele vai oferecer uma resistência específica. Se eu quero uma corrente tal, eu preciso de uma resistência X. Então eu vou lá, pego um resistor que ofereça essa resistência e coloco ela no meu aparelho. Né? Lembrando que a potência ela depende da DDP e da corrente. Como a DDP nas nossas tomadas é uma DDP constante, como a gente falou, né? Quanto menor a corrente, menor vai ser a potência que esse aparelho vai consumir, ou menor a potência que vai ser enviada para esse aparelho. Tá bom? Então você tem que pensar assim: a corrente elétrica é como se fosse um trem. Lembra que a gente falou que corrente elétrica é a quantidade de carga que passa por unidade de tempo? E a gente coloca lá o desenho do fio, né? A gente coloca o desenho do fio e de várias cargas indo de um lugar para o outro. Então, mais ou menos como se fosse o trem. Cada carga aqui representaria um vagão. Quanto maior a corrente, mais vagões esse trem tem. Tá bom? E quanto mais vagões esse trem tiver, mais coisas ele pode levar. Maior vai ser a quantidade de produtos que ele consegue carregar. Tá bom? Então é mais ou menos isso. A corrente elétrica é um trem que está levando energia. A DDP, a voltagem, o U, ele fala para gente o quanto que cada vagão está levando. Tá? A corrente, ela fala para gente a quantidade de vagões. Então, se a minha corrente é de 20 A, eu estou falando que é 20 coulombs por segundo. Se a minha DDP é 110 volts, eu estou falando que isso é 110 joules por coulomb. Então, o que significa isso? Falar que a DDP é 110 joules por coulomb, eu estou falando o seguinte: para cada coulomb que sai daquela tomada, ele está carregando uma energia de 110 joules que vai para o meu aparelho, que vai para o meu sistema. Né? E se está passando uma corrente de 20 coulombs para cada segundo,
cada coulomb desse, cada um desses 20 coulombs, vai levar uma energia de 110. É por isso que a potência está relacionada com essa energia. A potência é a energia sobre o tempo. Então, no caso aqui, ó, são 20 coulombs, ou seja, 20 vagões, mas cada vagão está levando 110. Então, ao todo, eu estou levando 20 vezes os 110, eu estou levando 2.200 de energia para cada de joule para cada segundo, de energia para cada segundo, tá? Então a relação que eu faço é sempre essa. A DDP é a quantidade que cada vagão está levando e o I é a quantidade de vagões que você tem. Então por isso que eu faço essa relação de trem. Olha que interessante, às vezes você pode ter uma corrente grande, mas com a DDP não tão grande assim, você não vai ter uma energia associada alta o suficiente. Tem muita gente que fala, professor, então a corrente alta vai ser uma energia grande. Não, não necessariamente. Porque você pode ter uma corrente lá que é de 100 amperes, e você fala, nossa, corrente alta, são 100 coulombs para cada segundo. Bem maior do que 20 amperes no caso. Né? Só que se sua DDP for de 1 volt, cada coulomb aqui está levando um só de energia. Então, se eu fosse calcular a potência desse no caso, ia ser 1 vezes 100, a potência aqui ia ser de 100 joules por segundo. Você vê, ó, aqui eu tenho uma corrente menor, que é 20, né? E aqui eu tenho uma corrente maior, que é 100, porém aqui eu estou levando menos energia. Por quê? Como o potencial é menor, cada vagão está levando menos energia. Beleza? Não sei se complicou, mas é essa a ideia. Tenta fazer essa relação. Corrente elétrica é como se fosse um trem e a DDP é a quantidade de energia que cada vagão desse trem aí está levando, tá bom? E onde entra o resistor nessa história? O resistor ele regula justamente essa corrente. Ele vai regular a quantidade desses vagões. Quanto maior a resistência, menor é a corrente I, tá? Lembrando que na tomada a DDP é constante, eu não posso mudar isso na minha tomada pelo menos, né? Mas existem baterias aí que você consegue variar a DDP dela sem problema nenhum. Que aqui eu só estou dando exemplo a tomada da nossa casa, tá bom? Resistores são isso daqui, ó. Se você for em uma loja de eletrônica e pedir resistores, eles vão te mostrar isso daqui. Você sabe o valor da resistência de cada resistor através desse código de linhas aqui, tá bom? É o código de cores. Então, a cor azul tem um valor específico, a vermelha tem outro valor específico, enfim. Então, esses são os resistores, tá? Se você precisar de um resistor grande, você vai lá, pega um resistor de alta resistência, de alta intensidade de resistência e por aí vai, tá bom? Então, como que a gente vai representar nos nossos problemas no circuito? Você pode representar ou por isso daqui, tá? Que é como se fosse um fio. Lembra que todo fio possui uma resistência? E a gente viu lá a lei de Ohm, o famoso Lula, né? Depende do comprimento e da área. Então, você pode representar por isso daqui, que é como se fosse um fio visto de lado, ou, que é o mais comum, esse daqui, ó. Então, eu vou usar esse daqui e a maioria de exercícios que você vê na internet, ele vai usar essa representação também, tá? Mas não é a única. E por que ele usa essa como se fosse uma montanha aí, né? Um zigue-zague? Isso é por causa da resistência que a gente tem, né? A maioria das resistências que você tem, principalmente no chuveiro, ela é um zigue-zague. Então é como se você fizesse isso daqui, ó. Então, resistência a gente vai representar por esse zigue-zague aí. Tudo bem? Tá. A gente não vai trabalhar muito com isso, mas existe também a nomenclatura de um fio ideal. O que seria um fio ideal? Nós sabemos que todo fio, todo condutor, ele possui uma resistência, tanto que a segunda lei de Ohm mostra isso. A resistência depende do comprimento do fio, da área e da resistividade do material. Um fio ideal seria um fio que não possui resistência, ou seja, a resistência é zero. A gente vai usar muito esse conceito de fio ideal nos nossos exercícios aqui, tá? Então, por exemplo, é como se desse ponto até esse ponto aqui, ó, você vê, não tem nenhuma representação aqui, é só um fio. Então, nesse caso aqui, não tem resistência. Então, desse ponto até esse ponto, a resistência é zero. Mesma coisa aqui, ó. Desse ponto até esse ponto, a resistência é zero. Então, toda vez que você vê um fio reto, ele representa um fio ideal, que a resistência é zero. Ou, se o exercício falar, um fio ideal, tal, é porque é um fio
que não tem resistência, tá bom? Aqui no mundo real não existe. Todo fio tem uma resistência, pode ser muito pequena, mas vai existir, tá bom? Beleza, então vamos para a aula de hoje. O que é uma associação? Uma associação eu vou juntar várias coisas. A associação em série eu vou colocar um do lado do outro. Esse é o primeiro tipo de associação de resistores que a gente vai ver. Então, se eu tiver 3 resistores com resistências diferentes ou não, tá? As resistências podem ser iguais também. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a pontinha de um ligada no outro, como se eles estivessem de mão dadas. Ó. Nisso eles estão em uma fila. E isso chama resistência em série, tá bom? Então, a resistência em série é quando eu colocar o extremo de um ligado no outro. É como se um continuasse a sequência do outro. Tudo bem? Beleza, se eu só tiver os 3 resistores aí, eles são só 3 resistores normais. Se eu colocar uma diferença de potencial entre os extremos, ó, então aqui vai estar um potencial A e aqui um potencial B. Né? Então esses potenciais são diferentes. O A é maior que o B. Então aqui a gente tem um potencial positivo e aqui a gente tem um potencial negativo. Lembrando que positivo significa um potencial maior, negativo significa um potencial menor, de menor intensidade. Vai aparecer uma corrente elétrica. Lembrando que a definição de corrente elétrica é sempre a corrente elétrica sai do positivo e vai em direção ao potencial negativo. Então, no caso aqui, a corrente elétrica vai da esquerda para a direita, tá bom? Lembrando que isso daqui é a corrente convencional, pessoal. A gente sabe que o sentido real da corrente, como eles são elétrons, é no sentido contrário, tá? Mas a gente vai continuar definindo, desenhando o sentido definido aqui, tá? O sentido convencional. Beleza? Tá bom. Então, por que aparece a corrente elétrica? Porque existe uma diferença de potencial. As cargas querem sair do estado de maior energia e ir para o estado de menor energia. Tá. Onde que elas vão, que a carga vai perder energia? Se ela vai sair daqui com alta energia, chegar aqui com baixa energia, onde ela vai deixar essa diferença? Onde que ela vai perder energia no caminho? Vai perder no resistor, tá bom? Lembrando que o resistor ele transforma energia elétrica em energia térmica, lá pelo efeito Joule que a gente já discutiu na aula passada. Então vamos seguir essa corrente, ó. Quando essa corrente vai passando por aqui, essa primeira parte é um fio ideal. Então, como não tem resistência, ela não vai perder energia nenhuma. Beleza? Ela passou por esse resistor, ela perde um pouquinho de energia. Essa energia depende do valor desse resistor. Então ela chegou aqui nesse ponto, ela saiu do resistor, o nível de energia dela diminuiu, então o nível de potencial dela diminuiu. Então aqui a gente tem esse VC, que é um potencial menor do que o potencial A, tá bom? Então aqui ó, tem uma diferença de potencial, o potencial já deu uma caída. É uma caída da diferença entre A e B? Não, é uma caída entre A e C. É uma caída total aí. Essa corrente continua. Vai passar daqui até chegar aqui não perdeu nada, porque aqui é um fio ideal. Mas quando ela chegar aqui e passar pelo resistor 2, ela vai perder mais um pouco de energia. Quando ela chegar nesse ponto aqui, ela vai ter uma energia menor, tá? Então eu vou falar que o potencial dela aqui diminuiu mais ainda. Aqui. Então a gente pode falar que desse ponto aqui, ó, entre os extremos de R2, ele já perdeu um pouquinho a mais de potencial, tá bom? E se a gente continuar aqui com a corrente vai continuar. Ela passou aqui daqui até esse ponto, é um fio ideal, você vê que não tem resistência, ela não vai perder energia nenhuma, mas quando ela passar pelo resistor 3, ela vai perder mais um pouquinho de energia e vai chegar no potencial B, que é aquele potencial menor para onde ela queria chegar. Então aqui já tem mais uma perda de energia, que é a diferença de potencial 3. Então olha só, o potencial em D é maior do que em B, que é menor, o potencial em D é menor do que o potencial em C, e o potencial em C é menor do que o potencial em A. Tudo bem? Então, ó, quem que é esse U1? Esse U1 é a diferença de potencial entre A e C, ó, você vê? Entre o ponto A e o ponto C. Quem que é o U2? É a diferença de potencial, a diferença de energia, mais ou menos isso, né? A diferença de energia por unidade de carga, do ponto C até o ponto D. E quem que é esse U3? É a diferença de potencial do ponto D até o ponto B. Tudo bem? Beleza? Uma coisa muito importante aqui. A corrente, ela não diminui. Quando eu falo isso daqui, tem muita gente que vai achando que a corrente, ela diminui o valor. Não. Se a corrente que entra aqui, ela tiver 10 ampere, a corrente que vai chegar desse outro lado é 10 ampere. Por quê? Porque a carga se conserva, tá? A carga ela não vai se perder. Então,
10 amperes passa pelo resistor 1, 10 amperes passa pelo resistor 2, 10 amperes passa pelo resistor 3, tá? A corrente se conserva. Senhor, mas você acabou de falar aí que ela fica perdendo, que ela perde a energia. Por isso que eu gosto do exemplo do trem. O corrente, ela significa o tanto de energia, tanto de vagões que eu tenho no trem. Então, uma corrente de 5 amperes, por exemplo, seria 5 vagões, um do lado do outro, 5 coulombs. Cada vagão desse é um coulomb, tá? Aqui ele tem uma alta energia. Então, esses carros, esses vagões estão completos com energia, tá bom? Conforme ele vai passando pelo resistor, ele vai deixando um pouquinho de energia em cada resistor. Tudo bem? Então essa DDP aqui, ela mostra o tanto de energia que a corrente perdeu. A corrente ela não diminui. O que diminui é a energia que ela está carregando. Tá? Então você sai com um caminhão, um trem totalmente carregado. Ele vai passar por 3 estações. Em cada estação ele vai deixar um pouquinho. Quando chegar no final, o trem está vazio ou com muito menos do que ele saiu. Tá? Então cuidado, a corrente aqui ela não diminui. O que diminui é a energia que essa corrente está levando. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. A corrente elétrica que passa é igual para todo mundo, tá bom? Então a corrente que passa aqui no R1 é igual no R2, que é igual no R3, como a gente falou. Beleza. Aí vem a ideia da resistência equivalente. O que seria a resistência equivalente? Bom, eu tive um trabalhão aqui para colocar 3 resistores para poder dar essa corrente. Então essa corrente aqui apareceu porque são esses 3 resistores. Se eu colocasse um resistor a mais, a corrente ia ser diferente. Se eu tirasse um resistor, a corrente ia ser diferente. Então para essa corrente aparecer aqui, teve que ter esses 3 resistores ligados dessas três formas. Não seria muito mais interessante para mim se eu tivesse um resistor só que equivalesse a todos esses 3 juntos? Daí o nome, resistência equivalente. É um resistor que eu trocaria no lugar de todos esses 3 aqui. Será que tem algum resistor que eu posso fazer isso? Tem, né? Daí o nome é um resistor equivalente. O problema é, quanto que vai valer esse resistor? Qual que vai ser o valor dele? E a gente vai definir a formulinha aqui, tá? Existe uma formulinha para a gente descobrir a resistência equivalente numa associação em série. Eu vou definir, vocês não precisam entender perfeitamente. Quer dizer, entender vocês precisam, mas vocês não precisam decorar como que define, tá? É só a parte final, que é bem fácil mesmo. Então vamos lá. Qual que é a sacada aqui? A sacada que a gente tem é usar a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm agora, ela é basicamente a única fórmula que a gente vai ver, tirando as fórmulas da potência, é a lei de Ohm. O problema é que ela vai ser aplicado em várias situações diferentes e isso pode confundir a cabeça das pessoas. Então vamos lá. Se eu quero trocar uma resistência que vale por toda essa daqui, qual que é a sacada? A resistência que eu vou trocar tem que dar a mesma corrente I. Então a corrente I que passa nessa associação é a mesma que vai passar por esse resistor equivalente se eu colocar uma mesma DDP. Então agora eu vou tirar esses 3 resistores, vou manter a DDP e vou colocar a resistência equivalente. Então na mesma DDP tem que dar o valor do I, tá bom? Então, enfim, como que eu calculo o valor dessa resistência equivalente? O U é igual a R vezes I, primeira lei de Ohm, tá? Então, aqui no caso, o R é o R equivalente e esse U é esse U entre A e B, essa diferença de potencial total que eu tenho, tá bom? Se a gente lembrar bem, ó, quando a corrente foi passando aqui, ele foi perdendo potencial em cada pedacinho. Então, cada resistor tem o seu próprio U. Então, o U entre esse primeiro resistor, ó, a diferença de potencial entre o A e o C, eu vou calcular pela primeira lei de Ohm. Então, o U1 é o R1 vezes o I. A diferença de potencial entre o R2, que é o U2 aqui que eu chamei, vai ser o quê? Vai ser o R2 vezes o I. Diferença de potencial entre C e D. E a diferença de potencial no terceiro resistor, que eu chamei de U3 aqui, mesma coisa. Ó. Apliquei a primeira lei de Ohm, vai ser o R vezes o I. Você vê, ó, o I que está passando é igual para todo mundo. Tá bom? Essa é a sacada. Uma associação em série, sempre o I é igual em todos os resistores, tá? Sempre. Beleza? Tranquilo? Qual que é a sacada aqui, então? Qual que é o U total? Qual que é a diferença de potencial entre A e B? É justamente a soma de cada um. Se eu somar o tanto que ele perdeu aqui nesse primeiro,
somar o tanto que ele perdeu nesse segundo, somar o tanto que ele perdeu nesse terceiro de potencial, a soma desses três vai dar essa diferença de potencial total. Então essa é a sacada aqui do meu problema. Mas como U é igual a R vezes I, ó, eu sei quanto que vale esse daqui porque eu substituí a lei de Ohm nesse ponto. Eu sei quanto que vale esse daqui também, porque eu substituí a lei de Ohm nesse ponto aqui, ó. Então é só trocar. Tá vendo? O U total é a resistência equivalente vezes o I. O U1 é o R1 vezes o I. O U2 é o R2 vezes o I. O R3 é o R3 vezes o I. Simples assim, só troquei. Como o I é igual aqui nesse polinômio, o I está igual para todo mundo, está multiplicando todo mundo, eu posso colocar em evidência. Ficaria como então? Ó, o R equivalente vezes I desse lado é igual o I que multiplica R1 mais R2 mais R3. E aí que vem a sacada. Ó. Como eu tenho I dos dois lados, eu posso cortar. A matemática me diz isso. Cortando aqui, some o I, sobra só quem? Resistência equivalente é igual a soma dos resistores, tá? Então, em uma associação em série, o que você precisa fazer é somar as resistências isoladas. Então, se essa daqui vale 10, essa daqui vale 20, essa daqui vale 30, a resistência equivalente é 10 mais 20 mais 30, que no caso dá 60. É simples assim, tá bom? Simples assim. O exercício não vai te pedir só a resistência equivalente, ele pode te pedir várias outras coisas, tá? Mas tudo passa desse princípio, dessa ideia aqui, tá bom? Vamos fazer um exemplo para ver se está tranquilo. No circuito abaixo temos a associação de 4 resistores em série sujeitos a determinada DDP. Determine o valor do resistor equivalente da associação. Então a gente quer a resistência equivalente, resistor equivalente, enfim. Você vê ó, que ele já falou que está em série, mas a gente pode perceber que ó, ele está um ligado no outro diretamente. Ó. Um está na sequência do outro. Então a gente já pode perceber que ele está em série mesmo. Então aqui no caso é só somar. 10 mais 15 mais 30 mais 45. Ó. Então 15 mais 30 dá 45. 45 com 45 é 90. E 90 com 10 dá 100. Então a resistência equivalente nesse caso aí é 100. Simplesmente isso. De novo, hein, pessoal? Ele não pergunta só isso. Isso é o básico. A coisa mais simples que ele pode perguntar é essa resistência equivalente, tá bom? Cuidado aí. Bora pro 2 então. A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de resistências 10 e 100 ohms é 220 volts. Tá? Então ele me deu a associação e falou que a diferença de potencial que eu tenho ó, entre os extremos seria esse U total é de 220 volts. Tá? Ele quer qual a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 ohms. Então ele quer a DDP só aqui, ó. Como a gente falou lá na explicação anterior, no slide anterior, quando a corrente ela passa por aqui, ela vem, passa por aqui, ela perde um pouco de potencial. Aqui ela vai perder mais um tanto. No final, se eu juntar o que ela perdeu aqui e o que ela perdeu aqui, dá esse total. Beleza? Tá. Mas como que eu vou saber a DDP que ele perdeu aqui? Simples. U igual a R vezes I. Então eu preciso saber o valor da corrente que passa aqui. O R eu tenho, é 10. Aí você fala, tá, professor, mas como que eu vou saber o I? Ele não deu o valor do I. Aí que tá a ideia. A gente pode fazer o quê? Achar a resistência equivalente, porque a gente sabe que o U é igual a resistência equivalente vezes o I. No caso, o U é o U total. Sempre quando você pegar equivalente, é total aqui, tá? Então, o U total é 220 volts. É a DDP total que a gente tem. É igual a resistência equivalente. Resistência equivalente é a soma dos dois, ó. Aqui no caso é 110. Essa é a resistência equivalente. Então, 110 vezes o I. Daqui a gente descobre que o I vale 2 A. Pronto, descobriu que a corrente que sai daqui vale 2 A. Então, passa 2 A aqui, 2 A aqui. Como eu quero a diferença de potencial só nesse primeiro resistor, a DDP nesse primeiro resistor é o valor da resistência, que é 10, resistência dele, vezes a corrente que passa por ele, que é 20. Então, essa DDP é de 20 volts. Beleza? Tá vendo? Isso já é um exercício um pouquinho mais complicado, é mais a cara do que ele pede. Então, esse é 220 volts. Olha que engraçado, olha, ele não pediu, mas vamos, já chegamos na resposta. Ele não pediu, mas vamos mostrar aqui. Qual que é a DDP no resistor de 100? Só no resistor de 100. Só no resistor de 100, a DDP seria o valor desse resistor vezes a corrente que passa por ele.
No caso, o resistor vale 100, a resistência dele, e a corrente é 2. Quando a gente fizer a multiplicação, aí dá 200 volts. Então, só nesse resistor do 100, tem uma queda de potencial de 200 volts. Olha só, se eu somar o que perdeu aqui mais o que perdeu aqui, ó, quanto que dá? 220, né? Ah, exatamente a diferença de potencial total. Então, é bem interessante você ter isso em mente, tá bom? Então, bora para outra associação que a gente tem, que é a associação em paralelo. A associação em paralelo é um pouquinho mais difícil de entender, tá? Mas não é tanto. A formulinha dela já é complicada porque é fração, só que tem uns macetinhos que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então, como foi na associação em série, eu vou demonstrar as coisas aqui para vocês, só que no final você decora só, para quem vai decorar, né? Que eu sei que tem muita gente que só quer decorar. Então, para quem vai decorar, decora só a parte no final. E, enfim, mas essa explicação é extremamente importante. Então, vamos lá. O que é uma associação em paralelo? Uma associação em paralelo, eu vou juntar esses resistores, mas eles não vão estar mais um na sequência do outro. Eles vão estar ligados no mesmo ponto ou no mesmo potencial. Como assim, professor? Ó, o desenho clássico é esse daí. Então, eu vou colocar nas extremidades desse resistor uma diferença de potencial e o resistor vão estar ligado por nó. O que seria o nó? O nó é esse ponto aqui, ó. Então vamos analisar bem. O resistor R1, aqui não é um nó, tá? Aqui é uma bolinha, mas não é um nó. Por que não é um nó? Porque a corrente não vai se dividir aqui. Eu já explico melhor isso, ó. Então, aqui é um fio ideal e aqui é um fio ideal. Então, se você falar o seguinte aqui, ó, aqui o potencial vale A. Ou seja, o nível de energia aqui é um nível de energia A. Desse ponto até esse ponto, vou até voltar aqui, ó. Desse ponto até esse ponto tem algum resistor? Não, é um fio ideal. Então o potencial aqui mudou? Não, ele continua sendo o potencial A. Se a gente pegar esse caminho, ó, o nó é uma bifurcação, tá vendo? A partir do nó, eu vou ter vários caminhos possíveis. Então, a partir do nó aqui, se eu vier por cima, ó, desse ponto até esse ponto, teve diminuição de potencial? Não, porque não tem resistor aí no meio, não tem resistência. Então, se não tem resistência, se o fio é ideal, ele não perdeu potencial, ele não perdeu energia, tá? E mesma coisa, desse ponto aqui até aqui, não teve resistor nenhum, então eu não perdi potencial. Então pensa o seguinte, ó, esse R1, esse resistor 1, pelo lado esquerdo ele está ligado no potencial A, tá bom? E pelo lado direito, ó, a corrente passa pelo resistor, aí a partir daqui o potencial já diminuiu. Mas você vê que é o mesmo potencial que tem em B, ó, porque se a gente fizer o caminho inverso, daqui para cá não tem fio, não tem resistência nenhuma, então o potencial continua o mesmo. E mesma coisa daqui até aqui, ó. Então o potencial, o resistor R1 está ligado em quais potenciais? No A e no B. Então a diferença de potencial dele é essa diferença de potencial U, que é a diferença entre A e B. O resistor 2, mesma coisa. Se você vier pelo lado esquerdo, ele está ligado no potencial A e ele está ligado no potencial B pelo outro lado. Então a diferença de potencial no R2 é o U. E o R3 mesma coisa. O R3 está ligado no A pela esquerda e no B pela direita. Então a DDP entre o resistor 3 é 1. Então tá vendo? No caso da associação em paralelo, essa é a sacada. Na associação em série, a corrente que passava em todos os resistores era uma corrente igual, porque eles estavam ligados em sequência. Agora, em paralelos, não. Eles estão ligados paralelamente. Eles estão ligados sempre em um mesmo ponto. E o que vai acontecer nessa associação em si? O ponto onde eles se ligam, a gente vai chamar de nó, tá? Então, isso daqui é um nó, esse daqui é outro nó. Isso não é importante agora para a gente, mas lá na frente a definição de nó vai ser importante, tá? Então, eu coloquei uma diferença de potencial. O potencial em A é maior do que o potencial em B. Então a corrente sempre quer sair do positivo, da onde é maior, e ir para o menor. Então a corrente aqui vai sair da esquerda para a direita. Só que aqui vai sair um total de corrente. Pensa no trem lá, vai sair o trem com todos os vagões que ele tem. Quando chegar na bifurcação, essa corrente vai se dividir. Um pedaço vai vir para cima, vai seguir o caminho de cima, outro pedaço vai seguir o caminho de baixo, do meio, e o outro pedaço vai seguir o caminho de baixo, tá? Então, o nó é onde a corrente vai se dividir, ou onde a corrente vai se encontrar, porque aqui, por exemplo, é outro nó, e essas três correntes vão se encontrar aqui, tá?
Beleza? Então essa é a sacada da associação em paralelo. A corrente que passa por eles é uma corrente diferente, mas a DDP na qual eles estão ligados é a mesma DDP, tá bom? Então todos os resistores estão ligados numa mesma DDP. Mesma coisa, a gente vai achar resistência equivalente. O que seria resistência equivalente? É um resistor que eu troco por toda essa bodega. Ah, não está compensando ter essa complicação aqui não. Vou trocar por um resistor só. Tá, como que eu encontro o valor desse resistor equivalente? Eu vou ter que colocar a mesma diferença de potencial e a corrente que vai sair aqui é a mesma corrente. Ó. A mesma corrente que sai aqui e chega desse lado, vai sair por aqui, passar pela resistência equivalente e chegar do outro lado, tá? Isso quando colocado na mesma DDP-U, tá bom? Como que eu vou fazer? Será que é só somar como era na resistência em série? Não. E por que não? Vamos lá. Vamos usar a mesma ideia. Pela lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Então aqui no caso, se eu aplicar a lei de Ohm aqui, ó, a DDP-U é igual ao valor do R vezes a corrente I, que é o I total, tá bom? E no caso de cada resistor, como eles estão ligados no mesmo U, então U é igual para todo mundo. Ó. U é igual no resistor 1, que é igual no resistor 2, que é igual no resistor 3. É o mesmo U para todo mundo, é a mesma DDP para todo mundo. Então como que eu acho a DDP através do resistor 1? É só pegar o R1 vezes o I1. Como que eu acho a DDP pelo resistor 2? É só pegar o R2 vezes o I2. Vai dar o mesmo valor porque eles estão na mesma DDP, tá bom? Beleza. Como a gente sabe que a carga se conserva, a corrente que saiu daqui, ela tem que chegar igualmente aqui. Foi o que a gente falou lá do outro lado. A corrente ela não se perde no meio do caminho. Se saiu 10 amperes daqui, vai chegar 10 amperes daqui. Então, a corrente, quando ela se dividir aqui, a soma desses pedaços tem que dar o valor da corrente total. Ou seja, se aqui tem 10, se eu somar esse pedaço com esse pedaço com esse pedaço, tem que voltar até 10. Tá? Ou seja, o total é a soma de cada pedaço que a gente tem aí. No caso, o pedaço 1 mais o pedaço 2 mais o pedaço 3. Tá bom? Beleza. Se a gente pegar a primeira lei de Ohm e quiser saber o I ele fica aqui, vou isolar ele, o R está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então é isso. Ó. Se eu quiser só ter o I é U dividido por R. Beleza? Então vamos juntar essas duas coisas aqui. Ó. Vou até apagar essa parte e vamos juntar as duas coisas. Então olha só. Quem que seria o I total? O I total é U sobre R. Então vai ser o U sobre o R equivalente. Ó. Porque o I total a gente tem nessa formuleta aqui. É igual a I1. Quem que é o I1? Ah, o I é igual a U sobre R, então vai ser U sobre R1. E assim sucessivamente, ó, mais o I2, U sobre R2, mais I3, U sobre R3. Beleza? Aqui ó, a gente pode colocar o U em evidência, porque o U está em todos os termos, eu posso colocar em evidência como eu fiz anteriormente. Olha só, e tem U dos dois lados, então eu posso cortar, mandar para as cucuia. Dessa forma, o que sobrou para mim foi o seguinte, ó, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá vendo? Não é a soma direta. Aqui você vai fazer 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1. Então aqui vai ter que ter MMC, vai ser maior bagaço, é mais complicado da gente encontrar, tá? Então, enquanto na resistência em série é só somar direto, aqui você tem que fazer isso. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R. Se tiver 4 resistores, aí você vai mais 1 sobre R4, enfim, vai infinito aí, tá bem? Essa é a formulinha. Professor, isso é mais difícil, mas tem sempre os macetinhos. Então cola com o professor nos macetinhos que você se dá bem. Primeiro macetinho de todos, de 2 resistores, vai pegando de 2 em 2. Então se eu só tiver 2 resistores, ó, como que você faria isso? Aplicando a formulinha, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. O que você teria que fazer aqui é o MMC. Ó, então vou até demonstrar para vocês, para não falar que eu não demonstrei. Ó. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Vou fazer o MMC, mas não vai ser o MMC, né? Mas enfim. Multiplico os dois de baixo, R1, R2, e aí esse é o meu MC, meu múltiplo comum. Né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. R1, R2 dividido por R1, sobra R2. R1 com R1 vai cortar, sobra R2, multiplica pelo de cima, fica R2. Mais, porque aqui é mais, R1, R2 dividido por R2, corta R2 com R2, sobra R1. Multiplica pelo de cima, R1. Então, ó, 1 sobre R equivalente é igual a R2 mais R1 dividido por R1 mais R2. Só que eu não quero 1 sobre R equivalente, eu quero R equivalente. Então, eu faço a multiplicação cruzada e isolo o R equivalente.
O R equivalente vai ser igual então ao quê? R1, R2 dividido por R1 mais R2. Ou seja, produto pela soma, tá? Lembra isso, ó, produto dividido pela soma. Professor, isso só vale para dois resistores? Só. Então, quando você tiver um problema que é uma associação entre dois resistores, produto pela soma. Professor, e se tiver 4 resistores? Funciona também. Porém, você não vai fazer R1 mais vezes R2 vezes R3 vezes R4 dividido por R1 mais R2 mais R3 mais R4. Isso daqui só funciona de 2 em 2. Então, se você tiver uma associação de 4 resistores, você pode fazer isso passo a passo. Primeiro você faz o primeiro com o segundo, o resultado disso você faz com o terceiro, o resultado disso você faz com o quarto. Sempre pegando de 2 em 2. Eu vou fazer o exercício ali, vai ficar um pouco mais claro isso, tá? E o outro macetinho, que é o melhor macetinho que tem, só que esse é mais difícil de cair, mas sempre tem, é se os resistores tiverem o mesmo valor. Se você tiver uma associação em série, não importa qual valor seja, tá? Se o valor se repetir, a resistência equivalente é esse valor dividido pelo número de resistores que você tiver. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho 3 resistores. Se esse resistor vale 60, esse daqui também vale 60, esse daqui também vale 60, a resistência equivalente é fácil. É só você pegar o valor que está repetindo, 60, e dividir pelo número de resistores, no caso, 3. Então a resistência equivalente aqui é igual a 20 ohms. Simples, facinho, sem precisar usar esse monstro aqui, tá bom? Professor, só se tivesse 2 de 60 e o terceiro não é 60. Você pode aplicar esse macete só nos dois. E aí depois o resultado se aplica no produto pela soma aqui, tá? De novo, vou fazer o exercício, vai ficar mais claro de você ver. Aqui é interessante a gente observar o seguinte, pessoal. A resistência em série ela é legal porque quando você tem uma associação em série, a resistência equivalente ela é maior do que a soma do que cada resistor sozinho, né? Lembra lá, ó, se eu tivesse um resistor de 10, um resistor de 5 e um resistor de 20 associados em série, o que aconteceu? A resistência equivalente ia ser 10 mais 5 mais 20, e aqui o resultado ia dar 35, né? Então você vê, ó, a resistência equivalente é maior do que qualquer um dos resistores pertencente à associação. Já na associação em paralelo, a resistência equivalente sempre vai ser menor do que qualquer resistor que tiver aqui, tá? Então, por isso que compensa você fazer associação em paralelo. Vamos supor que você tem vários resistores e você quer uma resistência baixa, uma resistência pequena. E você não tem a resistência necessária lá, a resistência que é baixa o suficiente entre os seus resistores. Então, você pode fazer uma associação de forma que a resistência equivalente seja menor do que o valor possível. Então, você tem lá um resistor de 20, um resistor de 30, um resistor de 40. Aí você quer usar no seu circuito um resistor, sei lá, de 10. Aí você fala, putz, não tem um resistor de 10. Você pode fazer uma associação de modo que a resistência equivalente seja 10. Para isso, como o valor que você quer é menor, aqui você usaria uma associação em paralelo. Tá? Não é só juntar o 20, o 30 e o 40 paralelos. Você tem que fazer a conta para ver se dá certo, né? Mas é só um exemplo. Tá bom, pessoas? Então vamos lá. Com exemplo. Exemplo é o básico para vocês entenderem. Olha como que parece difícil, mas não é. No circuito esquematizado abaixo, determine a resistência equivalente entre os extremos A e B. Então, eu quero a resistência equivalente. Eles estão ligados em quê? Em série ou em paralelo? Olha só, o 30 e o 40 estão ligados no mesmo ponto. Então, eles estão ligados em paralelo. São valores iguais? Não, então não dá para usar um macetinho de valor igual. Mas são dois, dá para aplicar o produto pela soma. Resistência equivalente é produto 30 vezes 20 dividido pela soma, 30 mais 20. Beleza. Então aqui vai ser 30 vezes 20 dividido por 50. Aqui, pessoal, é matemática, você faz do jeito que você quiser, tá? Eu vou cancelar um zero com zero, 60 por 5, tá 12, tá? Resistência equivalente é 12, simples, fácil, suave, bonitão, tá bom? Mais um aí, determine a resistência entre A e B. Então, de novo, ó, todos os resistores estão ligados em um mesmo ponto, então a associação é em paralelo. Ah lá,
Um vale 10, outro vale 10, outro vale 20. Puta, professor, se os três valessem 10, eu poderia usar uma setinha. Não, você pode usar uma setinha entre esses dois aqui, ó. É o mesmo valor? É. Então a resistência equivalente é o valor que está repetindo, que é 10, dividido pelo número de resistores. Aqui no caso é só 2. Professor, mas e o 20? O 20 não entrou no nosso problema ainda, deixa ele para lá. Então aqui vai ficar 5. Então o que eu fiz? É como se eu trocasse esses dois aqui por um só de 5. Então é como se o meu desenho ficasse assim agora. Ó. Eu tenho um resistor aqui de 5 e o de 20 que sobrou embaixo. Tá? Então agora eu tenho isso daqui. E agora, professor? Agora você tem dois resistores. Faz produto pela soma. Resistência equivalente aqui é produto. Opa, perdão. Produto 5 vezes 20 dividido pela soma. 20 mais 5. Eu nem fico fazendo multiplicação aqui, não. Eu deixo e depois eu corto. Ó. Embaixo vai ficar 25. Olha lá, ó, 5 com 25 é 5 aqui embaixo. 20 dividido por 5, 4. Então a resistência equivalente aqui é 4 ohms. Tá vendo? Fácil, simples, assim, suave na nave. Já pensou se você tivesse que fazer, ó, 1 sobre resistência equivalente é igual 1 sobre 10 mais 1 sobre... Opa, vou apagar para não ter preguiça, né? Mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 20, fazer toda essa conta aqui? Não, já vai direto, vai lá, vai aqui, pau, 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 tchu, papapé, cortando, já era. E aquilo que eu falei para vocês, ó, olha a resistência equivalente, o valor dela, 4. Numa associação em paralelo, o valor da resistência equivalente é sempre menor do que qualquer resistor que eu tiver aqui, ó. Tá vendo? O menor aqui é 10 e o 4 é menor do que 10, tá? 5. Na figura abaixo, temos um circuito formado por 3 resistores ligados em paralelo. Olha lá, tá ligado no mesmo ponto, tá? É aqui, pessoal, esse exercício e o 6, que é o último, eles são os mais importantes. É esses exercícios que mais caem, tá bom? O 6 vai ser um exercício de associação mista, mas enfim. Esse negócio dele ficar perguntando qual é a resistência equivalente é mais difícil, tá, pessoal? Não é tão comum assim, porque é fácil você fazer isso, é relativamente fácil. O que ele vai mais perguntar para vocês é qual que é a corrente que passa no resistor tal, qual que é a DDP, enfim, vamos lá. Olha o que ele fala. Na figura abaixo temos o circuito formado por 3 resistores ligados em paralelo, aquilo que a gente já falou. Determine o valor da resistência R. Ó. Então ele não deu essa resistência. Tá vendo que não dá para saber uma resistência equivalente aqui? Não tem como saber. Então, ele quer saber o valor dessa resistência R e da corrente I que passa aqui. Tá vendo? Aí você fala, pô, professor, aí não dá para fazer. O que você ensinou agora nessa aula não dá para fazer. Dá, por isso que eu falo que vocês têm que entender o conceito. O que eu posso usar aqui? Ó? Existe uma diferença de potencial U que todos eles estão ligados na mesma diferença de potencial. Então, a diferença de potencial nesse cara é U, a diferença de potencial nesse de 20 é U, a diferença de potencial nesse de 15 é U. Ele tem essa diferença de potencial? Não. Tá? Mas olha aqui, ó. Pela primeira, eu sei que U é igual a R vezes a corrente que passa aqui, que eu não sei, vou chamar de X. Pelo segundo, o valor vai ser R, que vale 20, vezes o 0,3. Então aqui eu consigo saber o U. Ó. Já sei que o U é 6 volts. Tá? Então já sei que a DDP que passa aqui é 6 volts. E aí que mora a sacada. Ó. A partir desse segundo que eu tenho os dados, eu usei, tem todos os dados, tem o R e tem o I, eu achei o U. Como a associação em paralelo estão ligados no mesmo ponto, pelo de baixo, ó, o U é igual a R vezes I. O R dele é 15, né? E o I eu não sei. Mas eu sei que o U é 6, porque eu descobri em cima. Tá vendo? Se eu fosse partir por aqui direto, eu nem ia saber, ó, porque o U é igual a 15 vezes I. Eu não sei nem o valor do I nem o valor do U. Mas como eu descobri o U em cima, ele é igual para a parte embaixo. Então a minha corrente vai ser 6 dividido por 15. A minha corrente nessa segunda parte aí, que a gente pode simplificar por 3, né? Então vai ficar 2 em cima e embaixo vai ficar 5, 0,4. Então a corrente que passa aqui é de 0,4 ampere. Beleza? Tá, professor, mas e aí? Como que eu vou saber agora o R? O R aqui não tem como saber. Tem. Pior que tem, tá? Tem 2 jeitos de saber. Tem um jeito mais fácil e um jeito mais difícil. Eu vou pelo jeito mais fácil. O jeito mais fácil é esse daqui, ó. Ele falou para mim que a corrente que sai desse nó é 0,8.
Essa corrente aqui é a corrente total. Então, tem um pedaço de corrente aqui, que é a corrente que eu chamei de X, tem um pedaço de corrente aqui, que é o 0,3, e tem um pedaço de corrente aqui que eu acabei de calcular, que é 0,4. Quando esses três pedaços de corrente se encontram aqui, eles se juntam e formam a corrente total, que é 0,8. Então, olha só, 0,8 é a corrente total. Ele tem que ser a soma do X mais o 0,3 mais o 0,4. Então, daqui a gente descobre que a corrente que passa aqui, essa corrente X, tem que ter o valor de 0,1 ampere. Beleza? Pronto. U igual a R vezes I. Eu sei que esse resistor está ligado a uma DDP de 6. A resistência dele é que eu quero saber. E a corrente que passa por ele é 0,1. Fazendo a divisão, 6 dividido por 0,1, a resistência aí é de 60 ohms. Beleza? Então a corrente é 0,4 e a resistência é de 60 ohms. Olha só que da hora. Então eu acho essa parte muito legal, porque parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. E você vê que é uma única fórmula que a gente está usando, ó. U igual a R vezes I. Bem interessante isso, tá bom? 6 e último, aqui a gente tem uma associação mista. Por quê? Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B da seguinte associação de resistores. Então a gente vê que aqui tem um resistor de 4, ó. Então a corrente ela vai sair do A, vai passar por esse resistor de 4. Quando chegar aqui tem um nó. E aí eu vou ter a divisão da corrente. É importante essa divisão, professor? Não. É só para mostrar aqui para vocês que esses três resistores estão em paralelo. E aí a corrente vai voltar aqui, vai voltar a ser a corrente total. Quando você tiver uma associação com vários resistores e você está vendo que está uma bagunça aí, essa associação é uma associação mista. Então, por exemplo, se eu tivesse isso daqui, com isso daqui, com isso daqui, com isso daqui, com isso daqui, ó, isso daqui que bagunça isso daqui, isso é uma associação mista, tá? O que eu aconselho vocês a fazerem? Como que vocês resolvem um problema de associação mista? Vocês vão fazer o seguinte, ó, sempre procura uma associação em paralelo primeiro, tá? Aqui no caso, ó, a gente tem uma associação em paralelo bem visível, que são esses três que valem 4. Né? Opa, é o mesmo valor? É, 4. Dá para aplicar aquele macetinho. Qual que era o macetinho que a gente tinha? 4 resistores dividido por 3. Então, a resistência equivalente dessa parte aqui é 4 sobre 3. Então, olha só. Aqui, a gente descobriu a resistência equivalente da associação em paralelo, tá? Então, é como se eu pegasse isso daqui, só essa parte, ó, e trocasse por 4 sobre 3. Então, como que ficaria meu desenho? Ó? Eu tenho esse resistor de 4. Agora, aqui nessa parte, eu troquei tudo isso por um resistor de 4 sobre 3. E depois, tem mais um resistor de 4 ali que sobrou. Ó. Tudo bem? Então, agora dá uma olhada nisso daqui. Que tipo de associação eu tenho agora? Ó? Assim que eu tirei essa associação em paralelo, agora eu tenho uma associação em série. Eles estão ligados no mesmo ponto. A corrente que vai passar por eles é uma corrente igual. Então, a resistência equivalente aqui no caso é a soma deles. 4 mais 4 sobre 3 mais 4, que é o 4 é normal. Então, a resistência equivalente aqui no caso é 8 mais 4 sobre 3. Aí a gente faz o MMC, que no caso vai dar 3, né? Vai ficar 3, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 24 mais 4. A resistência equivalente aqui é 28 por 3 ohms. Tá bom? Simplesmente isso. Se fosse um desenho desse daqui, por exemplo, ó, ele não perguntou isso, mas se fosse um desenho desse tipo, procura sempre a associação em paralelo. Ó. Então, esse resistor aqui está ligado nesses dois pontos. Só que essa parte de cima aqui é uma associação em série. Então, você faria essa primeiro, aí depois você pegaria esses dois, faria em paralelo, e depois o resultado disso em série com os outros dois que sobrou. Tá bom? Isso vai ter na lista de vocês um monte aí, vão se divertir bastante. Tá bom? Então é isso, pessoal. Brincadeirinha aqui sempre à parte, ó. Caso vocês vejam isso, agora vocês entendem, assassino em série, assassino em paralelo. Se bem que esses dois aqui estão em série, né? Esse com esse está em série com esse, e aqui esses dois em paralelo com esses dois. Mas enfim, tá bom? É isso. Qualquer dúvida, manda mensagem no WhatsApp. Tamo junto. Muito obrigado e falou!